Pessoal, tudo bom? Eu vou falar para vocês hoje sobre o calor, tá? O calor, então, é uma associação, né, da transferência de energia térmica de um corpo, né, ou de um sistema para o outro, né, ou de um corpo para o outro. Imagina que você está com frio, né, está com a sensação né, de temperatura baixa, e aí o que acontece? Você vai querer se aquecer. Você pega uma blusa de frio, certo? O que acontece? O seu corpo está sendo isolado pela blusa. O calor que ele emite é mandado para a blusa e a blusa retorna esse calor para você. É assim que acontece essa transferência de calor, certo? A temperatura. Temperatura é um grau de calor, né, ou de frio, de um ambiente ou de um corpo que pode ser medida pelo grau de agitação das moléculas. Então, o que é uma molécula? A molécula é a união de átomos, né? Dois ou mais átomos que se unem, né, para a formação de uma molécula. Vamos lembrar aí rapidinho? A gente tem aqui um tipo de molécula bem rapidinho, assim, para a gente lembrar sempre. A cabeça do Mickey? Não. A água, né? H2O. A molécula da água. Tá? Quando a gente aquece a água, vocês já perceberam que quando ela atinge o estado de ebulição dela, ela começa a ficar muito agitada? Então, está sendo transferido muito calor, né, para ela. As suas moléculas estão se agitando bastante, certo? Então, lá no roteirinho que eu montei para vocês, copiarem no caderno, a gente tem o quê? Um potinho com água quente e um potinho com água fria. Então, quando a gente coloca a mão e tem ali a sensação do quente e do frio, a gente consegue denominar isso como sensação térmica. Tá? Então, a diferenciação entre frio e quente, a gente tem isso como uma sensação térmica. Já no caso, vamos escrever aqui, sensação térmica. Já quando a gente mistura o quente e o frio, aquilo que está muito quente, que a gente não consegue pôr a mão dentro, a gente atinge o equilíbrio térmico, tá? Que é a junção tanto do quente com o frio para atingir o equilíbrio, para a gente conseguir fazer essa troca, essa transferência, certo? Bom, como que a gente consegue medir, né? Para eu não esquecer, eu falei da blusa aquela hora, da troca de calor. Por que o preto ele consegue absorver mais calor? Porque o preto é a reunião de várias cores. Então, quando a luz do sol ilumina, né, o preto ele absorve uma maior quantidade de luz, né, por conta dos fótons de luz, ele absorve uma maior quantidade de luz e calor, né, e ele vai ser transferido depois para aquilo que ele vai ser, né, no caso a blusa, tá, para aquecer, tá certo? A temperatura é medida por um instrumento chamado termômetro, que antigamente era utilizado o termômetro de mercúrio. Por quê? Porque o mercúrio tem uma alta capacidade de dilatação térmica e ele dilata a baixa temperatura, né? Diferentemente da água, por exemplo. A dilatação térmica do mercúrio ocorre aí a cerca de 37 graus Celsius. O que seria isso? Quando você pega lá dentro, né, dos termômetros antigos, a gente consegue ver um tracinho cinza. Aquilo ali é o mercúrio. Conforme você colocava embaixo do braço, a temperatura do seu corpo aquecia, tá, o termômetro, e o mercúrio ele começava a agitar, ficar bem agitado, as moléculas. E aí o que acontecia? Ele era transferido e chegava no grau ali até marcar qual era a temperatura da pessoa, porque ele foi agitado e atingiu um determinado local ali, tá certo? E o que é a dilatação térmica? Tem um outro experimento que aparece aí, que eu vou ver se eu consigo fazer aqui depois para vocês e postar também, que é o experimento de dilatação térmica do ar. O que acontece? Eu tenho o ar frio e o ar quente. O ar quente, ele é menos denso que o ar frio, então ele sobe. Por isso que os balões sobem? Sim, por isso que os balões sobem. Quando você aquece o ar, ele
fica mais leve do que o ar frio, então ele tende a subir. Por isso que no experimento aparecem duas garrafinhas com bexiga. Conforme você coloca uma na água fria e uma na água quente, a da água quente ela sobe. Por quê? A água fervendo ela vai ocasionar uma agitação dessas moléculas e vai fazer com que a bexiga suba. É o que acontece com um balão, né? Lá na Turquia, se eu não me engano, quando eles vão passear com os balões, eles colocam fogo no balão. Para quê? Para aquecer, para dilatar as moléculas ali daquele espaço, né, as moléculas de ar, e aí ele vai conseguir fazer com que o balão suba. Tá certo? Como que o calor se propaga? De três formas: condução, irradiação e convecção. Por condução, por irradiação, por convecção. Irradiação. O fogo ele está aquecendo a panela que está ali com água. Então, imagina que eu não estou encostando a panela no fogo porque eu tenho a grade, né? Então, é igual o sol quando ele manda calor para a gente, ele está mandando por irradiação. E é a mesma coisa aqui. O calor está se irradiando, está se propagando. Se você colocar a sua mãozinha aqui, você vai sentir que está calor, que está quente no fogo, né? Mas não façam isso em casa, pelo amor de Deus. E aí o que vai acontecer? Esse calor, ele vai aquecer o ferro, o alumínio, né, da panela, certo? O alumínio da panela vai aquecer a água que está lá dentro por condução. Então, a irradiação aquece a panela por condução aquece o líquido que está lá dentro, tá certo? E esse líquido, ele começa a agitar as suas moléculas e fazer com que o que está aqui embaixo mude para cima e o que está em cima mude para baixo, para acontecer a convecção. Então a convecção está acontecendo aqui dentro, certo? Quando o líquido se movimenta, quando o líquido se agita. Em materiais sólidos, o calor se propaga muito facilmente, muito rápido. Né? Por quê? Porque as moléculas estão bem próximas, bem juntinhas umas das outras. Já no líquido ele demora um pouquinho mais, porque as moléculas estão um pouco mais afastadas. No caso do gasoso, bem mais, né? Demora bem mais porque existe uma distância muito maior entre essas moléculas. Tá? Outra pergunta. Por que a gente usa colher de madeira, colher de pau, para cozinhar? Né? Porque a madeira ela não deixa passar esse calor. Normalmente, quando você pega a concha de feijão, ela não tem o cabo de madeira, desculpa, o que acontece? Você encostou ela na panela, o alumínio vai transferir para ela, porque é alumínio também, o calor. Quando você vai pegar a concha, queima a mão. Por quê? Porque eu não tenho um isolante térmico, que seria, no caso, a madeira. Tá? A madeira funciona como um isolante para não deixar o calor passar. Ok? E aí a gente tem a brisa como um exemplo de convecção também. O que acontece? Por irradiação, né, durante o dia, a gente tem dois tipos de brisa. A brisa terrestre e a brisa marítima. Quando a gente está lá na praia, lá, curtindo, que agora não pode, né, coronavírus, a gente tem o quê? A brisa terrestre, ela chega, né, você sente aquele ventinho chegando, né? A brisa terrestre, o ar quente, ele vem do oceano. Então imagina que eu tenho um oceano aqui. Ele sobe, ele caminha para cá, tá? Ele vai se resfriar aqui no alto, ele desce para a superfície e ele volta para o oceano. Já no caso da brisa marítima, o que acontece? Eu tenho o ar quente saindo da superfície, tem um caminho contrário, ó, presta atenção. Ele é aquecido aqui na superfície, ele é resfriado lá no alto, tá? Ele desce para o oceano, que manda de volta para o continente, tá? Que o oceano. Tá certo? Pessoal, dúvidas, entrem em contato, perguntem. Tamo junto.